Abril é conhecido como o mês da mentira, mas e quando essa mentira ultrapassa os limites da brincadeira e se torna frequente na idade infantil? Por que as crianças mentem? Esse é o assunto do nosso quadro Comportamento de hoje. Olá, Larissa. Nós sabemos da importância dos pais na vida dos filhos e a importância dessa relação que às vezes muda de acordo com a época da vida, de acordo com a idade da criança. Só porque muitos pais têm uma dificuldade, porque a criança ou adolescente ela não vem com manual de instruções. Ela não vem com normas de como agir, normas pré-definidas de como agir e do que fazer. Então, nesse sentido, a ajuda dos estudiosos da área podem ser muito úteis para as nossas reflexões e para a prática da relação entre pais e filhos. Então, nesse sentido, hoje nós estamos com a professora Mara Lívia Araújo, do curso de Psicologia do Unipam, e que vai nos auxiliar com algumas reflexões sobre o assunto. Muito obrigado, professora Mara, pela presença. Eu que agradeço, Cláudio. Professora Mara, para a gente começar assim, pensar essa relação entre os pais e filhos, qual que é o papel dos pais na vida dos filhos? Então, Gladson, a gente sabe que os pais têm papel fundamental na vida das crianças. Na relação entre o pai e o filho, que a criança começa a aprender uma série de comportamentos e de atitudes e condutas que ele vai ter pelo resto da vida. Então, é muito importante que os pais tenham consciência do quanto eles influenciam na vida dessa criança. Tenho observado que os pais estão começando a se preocupar cada dia mais com a melhor forma de educar. Fato é que eles não sabem como fazer isso. Por isso é tão importante, às vezes, ao perceberem essas dificuldades, que eles procurem ajuda profissional, para conseguir, então, nortear um pouco mais essa intervenção e ajudar para que os filhos tenham um desenvolvimento saudável. A gente sabe da importância das regras, né, para as crianças, que decisivo isso, né? Então, como que é uma maneira boa do pai colocar regras para os seus filhos? Essa é uma dificuldade muito grande, né? Como estabelecer regras e limites para as crianças, né? A primeira questão que eu acho relevante aqui mencionar é que a criança ela não tem uma bolinha de cristal, então ela não vai adivinhar o que o pai espera dela. Então, é importante que os pais digam essas regras de uma maneira muito clara, de uma maneira que a criança vai entender. E, então, isso vai variar dependendo da idade da criança. Crianças mais pequenas, você precisa utilizar palavras que ela consiga entender aquele sentido. E também é muito importante explicar o porquê daquela regra. Uma regra vazia, ela não vai ter a criança não vai ter uma compreensão necessária para que ela possa cumpri-la, né? Então, o pai precisa explicar de uma forma que para a criança faça sentido. Não adianta para uma criança de 5 anos você dizer para ela ir para a escola para que ela tenha um bom emprego, para que ela consiga ter uma família, está muito distante dela. Então, essas regras têm que ser situadas também no tempo, né, de acordo com a idade da criança. Elas precisam ser consistentes, elas não podem mudar de um dia para a noite de acordo com o humor do pai. Então, essa regra existe hoje, ela vai existir amanhã. É possível, sim, tentar adequar a uma nova mudança que aconteça na família, mas essa mudança não pode ser arbitrária. Tem que ter um sentido, tem que ter uma justificativa para mudar as regras. Então, isso é muito relevante. E só mais uma questão que eu acho que talvez seja a mais importante de todas, é que os pais precisam supervisionar essas regras. Não adianta você dizer para o seu filho, você vai ficar só 2 horas no computador, se você passa a maior parte do dia longe dessa criança, essa criança fica sozinha, ou então você até está junto com a criança, mas você não sabe o que ela está fazendo. Se você não supervisiona, não monitora esse comportamento, né, essa regra, a criança, no caso, vai fazer o que é prazeroso. Então, jogar um joguinho lá vai ser ótimo, ela não vai querer parar se você não estiver por perto para lembrá-la que a regra é ficar só 2 horas no computador. Então, são algumas questões que eu acho que são básicas, né, e importantes para os pais estabelecerem. E aí a gente tem uma queixa comum, né, que é aquela história do menino que não obedece as regras. Que dicas, professora Mara, a senhora teria para os pais que estão com essa dificuldade, do filho que não obedece às regras que eles impõem? Acho que antes de falar da situação de desobediência, é importante ressaltar quando o comportamento adequado, quando a criança faz aquilo que o pai
que o pai pede. Nesse caso, é importantíssimo que os pais reforcem esse comportamento. Como assim? Se o meu filho fez algo que eu pedi para ele, você tem então que dar uma consequência positiva para esse comportamento. Nesse caso, você pode, por exemplo, elogiar, pode abraçar, pode, através do diálogo, né, mencionar o quanto você ficou orgulhoso ou feliz com o comportamento adequado que ele teve. Além disso, também tem alguns outros reforços que a gente chama de atividades prazerosas. Então agora ele vai poder jogar bola ou ficar mais meia hora no videogame porque ele fez algo que eu pedi. Só peço um cuidado com os reforços materiais, né? Dinheiro ou presentes podem até ser utilizados, mas com muita moderação. Não devem ser a principal fonte de consequência positiva para as regras cumpridas. Agora, quando ela não é cumprida, quando a criança desobedece, nesse caso, a maioria dos pais recorre imediatamente a uma punição física. Eu preciso dizer aqui algumas possíveis implicações de quando isso acontece. Primeiro, você pode estar ensinando um comportamento inadequado. Como assim? A criança come um bombom antes do almoço e ela apanha por causa disso. A criança, então, ela aprende neste momento que ela não deve comer bombom naquele contexto com aquela pessoa, com o pai, por exemplo. Então, se ela estiver com outra pessoa, uma avó, por exemplo, que permite que aquilo aconteça, ela vai novamente comer bombom antes do almoço. Então, você não eliminou o comportamento de comer bombom. Você não fez com que ela, de fato, aprendesse que aquilo era errado. Então, não valeu a pena aquela punição. Além disso, punições físicas também podem desencadear emoções negativas na criança, como a raiva, como o medo. Acho que os pais precisam entender a diferença entre autoridade e autoritarismo. Pais autoritários, eles estabelecem regras muito rígidas e punições muito severas. E isso vai gerar o medo, que não é saudável para a criança. No caso da autoridade, o pai que consegue estabelecer regras claras, consegue monitorar, coloca consequências também caso essa regra não seja cumprida, mas ele faz isso de uma maneira saudável, através do diálogo, da comunicação com a criança, ela vai gerar uma sensação de respeito pelo pai. Ela vai cumprir as regras, mas não por medo, não por sentir culpa ou qualquer tipo de emoção negativa, mas pelo fato dessa relação ser saudável, por ela entender que aquilo é errado, porque tem uma comunicação muito ativa do pai nesse sentido. O pai quer obediência, então ele bate. A criança quer um brinquedo do colega, então ele pode utilizar da mesma ferramenta, bater no coleguinha. A gente vê isso muito nas escolas. Crianças que apanham muito em casa também tendem a bater nos coleguinhas na escola, né? E não é isso que os pais querem. Eles muitas vezes querem educar, mas não sabem como e podem acabar utilizando dessas agressões físicas. É comum a gente ouvir assim, né? Não, eu apanhei muito e por isso que eu sou homem hoje, né? E às vezes a pessoa esquece que nessa relação que ela teve com o pai, que ela apanhou, mas às vezes ela tinha outras coisas positivas que tiveram muito mais força do que o que apanhou no resultado que ela tem hoje. É comum a gente ouvir isso, né, professora Mara? Eu apanhei, mas hoje eu sou homem. Realmente, a gente escuta muito isso e eu costumo dizer para os pais que trazem esse relato que, para começar, são pessoas diferentes, são indivíduos diferentes, ele e o filho agora, né? Então a gente não sabe como essa criança reagiria a essas punições, pode ser que reaja de uma forma diferente como ele reagiu no passado. E tem essa questão que você mencionou, que é muito importante. As crianças, elas aprendem muito pela consequência positiva, né? Como assim? Eu faço algo e aquilo me traz algo de bom. O elogio, por exemplo, uma vivência saudável e boa com os meus pais, isso sim faz com que a criança queira repetir aquele comportamento bom, mais até do que a questão da punição. Então, às vezes, os pais se esquecem mesmo desse detalhe. Mas é preciso adequar a situação nova que ele está vivenciando com seu filho. E teve um ponto que a senhora apontou anteriormente, que é interessante, né?
Como que funciona a história dos pais como exemplo para os filhos, os pais como modelo para os filhos? Os pais precisam ter consciência também de que as crianças vão aprender muito mais com a forma como eles agem, mais do que a forma como eles falam. Tem muitos pais que dizem para os filhos, por exemplo, comer verdura, um exemplo bem simples, mas que é muito fácil a gente entender, mas eles não comem. Então é uma regra que nem eles cumprem. Como que eles vão exigir que a criança então siga aquela regra? A criança ela aprende muito com o modelo, com o exemplo que os pais dão. Então se você quer que o seu filho não grite também. Se você não quer que o seu filho minta, não minta também. Então o papel dos pais nesse sentido de educar, ele é anterior até à ideia de conduta que o pai tem na vida dele. As formas de agir em várias situações, não só dentro de casa, né? Na vida social também, com os amigos, com os parentes, como que eu estou agindo? Eu estou ensinando meu filho a agir da mesma forma. E é muito claro como as crianças repetem mesmo. Na Clínica de Psicologia do Unipam, existe um trabalho, não é, professora Mara, específico de orientação a pais. Aí eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para nós. Sim, este ano nós começamos então com o estágio em orientação de pais e ele é um estágio anual. Nós já estamos iniciando as intervenções, mas eu gostaria de dizer que se alguém tiver interesse em participar, entre em contato com a clínica, que até o final do ano provavelmente outros grupos serão formados e a gente vai poder então auxiliar mais pais, né, no sentido de melhorar a interação com seus filhos e melhorar a qualidade da relação familiar também. Professora Mara, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas contribuições. Foram muito úteis para as nossas reflexões de hoje. Sou eu que agradeço a oportunidade, espero que eu tenha levado um pouquinho mais de informação para os pais que estão ouvindo a gente em casa. E uma dica final, né, um lembrete final seria: ouça seu filho. Converse com ele e escute o que ele tem para te dizer. Muitas vezes os pais acham que eles são os únicos detentores da informação, mas a criança tem muitas informações pertinentes também importantes. Então escutem seu filho. Tá bom? Obrigada, Gladys. Obrigado, professora Mara. Pessoal de casa, então eu espero que nós tenhamos contribuído para melhorar essa relação sua com seu filho. Lembrando-se que quando você escolhe ter um filho, você assume essa responsabilidade e é importante assumir esse papel. Isso é decisivo. Lembrando sempre, quando você quer que uma mudança ocorra com o seu filho, faça você também essa mudança. Você quer que ele aprenda ou tenha o hábito de leitura? Você aprenda e tenha o hábito da leitura. Lembre-se da importância do seu exemplo para a conduta e o comportamento do seu filho. Muito obrigado e até um próximo quadro Comportamento. I don't think so. Did you see his back there?